Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 2022. E nessa aula nós vamos já começar a resolver questões, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso TJMG, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta componentes internos básicos para o funcionamento de um computador de uso geral, também conhecido como PC, que nós chamamos de computador pessoal, vem de personal computer, né? Letra A, pendrive e CPU. Letra B, memória RAM e pendrive. Letra C, disco rígido, HD e teclado. Letra D, CPU e memória RAM. Pessoal, percebe nessa questão que eles pediram componentes internos básicos para o funcionamento de um computador. Tem que ser só uma alternativa que só apresente componentes internos, quer dizer, que estão dentro daquele gabinete. Então vem comigo que eu vou comentar com você sobre esses componentes internos e depois a gente volta na questão, certo? Observa, quando muita gente fala sobre hardware, pessoal, hardware é a parte física, aquilo que é palpável, aquilo que podemos tocar. Um dos dispositivos de hardware mais importantes é a chamada CPU, ou processador do computador, que vocês estão enxergando aí. Então a gente acha que o gabinete é a CPU, mas não. A CPU é o processador do computador, é uma peça desse tamanho que vem dentro do gabinete encaixado na placa-mãe. Portanto, a CPU, unidade central de processamento, processador do computador, o local onde os dados são processados de forma centralizada, esse sim é um componente interno do computador, certo? Existe também aqui, citado na questão e quero mostrar para vocês, a memória RAM. A memória RAM também é um componente interno do computador. Ela vem nesses chips de memória, ela também é um dispositivo de hardware, porque também é palpável, posso tocar nos pentes, nos módulos de memória RAM. E para quem não conhece, a memória RAM é considerada a memória principal do computador. E ela também é um componente de hardware palpável, posso tocar, e é interno do computador, quer dizer, vem dentro do gabinete. Assim como a CPU é interna, a memória RAM também é interna. Então agora voltando na questão, como a questão pedia componentes internos básicos, a letra A botou pendrive e CPU. A CPU, pessoal, é interno, mas o pendrive não é. O pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que eu conecto na parte externa. Então, errado a letra A. A letra B botou memória RAM e pendrive. A memória RAM é um componente interno, é a memória principal do computador, mas o pendrive, como eu disse, não é. O pendrive é externo. A letra C botou disco rígido HD. Esse é um componente interno. O disco rígido é um dispositivo que armazena dados. E aí o disco rígido normalmente é interno. Existe o disco rígido externo, mas quando diz só disco rígido é porque ele é interno. Mas teclado, pessoal, teclado é externo. Teclado é um dispositivo externo que fica conectado fora do gabinete. E ali veio a letra D finalmente dizendo CPU e memória RAM. Aí tá certo, né, pessoal? Tanto a CPU, que é o processador do computador, é um componente interno conectado na placa-mãe, e a memória RAM, que é a memória principal, também é um componente interno e também está conectada na placa-mãe. Portanto, aqui, a única alternativa que os elementos citados, todos os elementos citados, eram componentes internos e básicos de um computador é a letra D de Dinamarca, CPU, unidade central de processamento, processador, e a memória RAM, que é a memória principal do computador. Sem dúvida nenhuma, então, D de Dinamarca, gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso TJMG, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!